Será que essa é a grande descoberta? Vamos voar para as estrelas em breve? Pode muito bem ser, porque os cientistas conseguiram algo incrível. Eles criaram sem querer uma bolha de Warp. Tudo sobre isso e muito mais no vídeo de hoje, e vamos direto ao ponto. Voar pelo espaço com o motor Warp é provavelmente um dos maiores sonhos de muita gente, pelo menos desde o primeiro episódio de Star Trek, porque essa seria, sem dúvida, a única maneira de percorrer as distâncias gigantescas do espaço. Simplesmente dar uma voada até exoplanetas desconhecidos e explorar outras galáxias. O problema é que todos esses destinos ficam muito longe. Se você entrasse em uma nave espacial agora, levaria, por exemplo, vários milênios para chegar ao próximo exoplaneta. A tripulação da nave Enterprise, por outro lado, não teria esses problemas. Isso se deve à velocidade Warp com a qual eles podem voar pelo espaço. Mas o que é isso exatamente? O espaço e o tempo são distendidos em alguns pontos e comprimidos em outros. Para simplificar, vamos imaginar a Terra e o Sol. Ambos criam uma curvatura no espaço e no tempo, e na curvatura que o Sol gera, a Terra gira em torno dele. Esse princípio de influência sobre o espaço e o tempo poderia ser aproveitado para encurtar distâncias gigantescas, e é exatamente isso que o propulsor Warp de Star Trek faz. Basicamente, o tempo e o espaço são comprimidos na direção da viagem e se expandem novamente no destino. A nave espacial fica dentro de uma bolha de Warp, na qual o espaço-tempo é manipulado e consegue chegar ao seu destino sem precisar se mover muito rápido. Essa é uma ideia absolutamente genial, porque dentro da bolha de Warp, a tripulação da nave espacial não sofreria forças G, e as leis de Einstein também não seriam violadas, já que a própria nave não viaja mais rápido que a velocidade da luz. Mas até agora, tudo isso era só ficção científica. Até agora, uma equipe de pesquisadores liderada pelo Dr. Harold White, do Limitless Space Institute, parece ter conseguido criar uma bolha de Warp de verdade. Mas como isso foi possível? Na verdade, a equipe estava fazendo experimentos com placas de metal para descobrir mais sobre o efeito Casimir. Esse é um efeito no nível quânticos, ou seja, em uma escala muito pequena, que faz com que uma força atue sobre duas placas condutoras paralelas no vácuo, empurrando-as uma contra a outra. A origem exata dessa força é um grande mistério, e é por isso que os físicos quânticos acham que deve haver partículas ainda desconhecidas, as chamadas partículas virtuais, que causam esse fenômeno. Mas durante os experimentos sobre o efeito Casimir, eles descobriram, para sua surpresa, uma estrutura em nível nanométrico que apresenta propriedades de energia negativa e, assim, atende aos requisitos da teoria do pesquisador mexicano Miguel Alcubierre. Ele foi um dos primeiros a fundamentar cientificamente, já em 1994, a ideia de uma bolha de Warp. Chegou à conclusão de que, para uma bolha de Warp, seria necessário um combustível com densidade de energia negativa, também conhecido como matéria exótica. E não é só a energia negativa que corresponde às previsões de Miguel Alcubierre, mas também a estrutura em forma de anel da mini bolha de Warp. Será que isso significa que logo poderemos voar até o outro lado da galáxia? Acho que não vai ser tão rápido assim, porque a mini bolha de Warp descoberta é, obviamente, pequena demais para ser usada no transporte de uma nave espacial. Mas isso eu acho uma ideia realmente genial. O Dr. White e seus colegas desenvolveram um conceito para uma nave Warp bem pequena, que poderia se deslocar de um lugar para outro, criando sua própria bolha Warp. Essa mini Enterprise seria composta por uma esfera com um diâmetro de 1 micrômetro, localizada dentro de um cilindro com um diâmetro de 4 micrômetros. Se isso der certo, estaremos mais um passo perto de criar bolhas de Warp maiores, e eu acho isso bem louco. Mas não seria possível que outras civilizações no espaço já estivessem mais avançadas do que a gente? Civilizações alienígenas estariam mandando um monte de sinais para o espaço sem querer. Aliás, a gente também faz isso. As ondas de rádio, e claro, todas as outras ondas eletromagnéticas da Terra, se espalham em todas as direções do espaço. A primeira coisa que os alienígenas ouviriam de nós seria provavelmente algum jingle de rádio maluco. As ondas de rádio da Terra ainda não chegaram muito longe. Mas se a gente pensar que as civilizações alienígenas já existem há um tempinho a mais do que a gente e estão mandando ondas eletromagnéticas para o espaço, isso pode muito bem ser verdade e significaria que só pela distância percorrida a gente teria uma chance de captar esses sinais. No entanto, esses sinais enfraquecem com a distância, o que torna quase impossível filtrar o ruído além de algumas centenas de anos-luz. Mas existem ondas no cosmos que não se enfraquecem e que também não têm nada a ver com a luz. Ondas tão poderosas e persistentes que fazem o próprio espaço-tempo balançar e vibrar, as ondas gravitacionais. Elas são geradas por colisões cósmicas massivas, por exemplo, entre buracos negros e estrelas de nêutrons.
Quando esses cadáveres estelares superpesados e densos colidem e se fundem, eles fazem o próprio espaço-tempo vibrar. E a gente consegue medir isso? Todos os objetos com massa e velocidade fazem o espaço-tempo oscilar. Mas com nossos instrumentos de medição atuais, são necessários objetos muito poderosos e pesados para que surjam ondas gravitacionais que a gente consiga detectar. Já posso ouvir vocês perguntando meio ansiosos, quando é que os alienígenas entram nessa história? Se as ondas gravitacionais não se enfraquecessem de forma perceptível ao longo de grandes distâncias, como acontece com as ondas eletromagnéticas, poderíamos usá-las para descobrir civilizações alienígenas. Não importa a distância, mesmo do outro lado da galáxia. Uma tecnologia alienígena que gerasse ondas gravitacionais detectáveis por nós teria que ser incrivelmente impressionante. Pesquisadores da Universidade da Califórnia em Los Angeles calcularam agora o tamanho e a velocidade de uma nave espacial alienígena que poderia ser detectada por nós dessa forma. Eles a chamaram de Rapid and or Massive Accelerating Spacecraft, ou Hamacraft, para abreviar. O que os pesquisadores calcularam é um pouco bizarro. Então se preparem, uma Hamacraft teria que ter a massa de Júpiter e ser capaz de acelerar até 10% da velocidade da luz. Se uma nave assim operasse a uma distância de até 326 mil anos-luz da Terra, a gente conseguiria detectá-la. Ok, eu admito, isso parece um pouco maluco, mas pensa assim, uma Hamacraft dessas não precisaria ser uma nave espacial tradicional. Também poderiam ser mega estruturas gigantescas, as chamadas esferas de Dyson, ou seja, construções gigantescas que civilizações avançadas poderiam erguer ao redor de estrelas inteiras para aproveitar totalmente a energia delas. Só vamos descobrir se dermos uma olhada mais de perto. E nesse caso, parece que o método das ondas gravitacionais é nossa melhor chance. O programa de detecção de ondas gravitacionais deve agora ser ampliado e estendido a outras galáxias. Na minha opinião, é definitivamente um dos projetos mais promissores para encontrar civilizações extraterrestres. Gostaria muito de saber a opinião de vocês, qual é a nossa melhor chance de encontrar alienígenas? Mandem suas ideias aqui nos comentários. Aliás, rolou mais um avanço na pesquisa sobre o Warp. Aquela equipe de pesquisadores tinha criado uma mini bolha Warp, e outros cientistas conseguiram reproduzir um efeito essencial da viagem Warp, o chamado efeito de agitação. Já aprendemos o que um propulsor Warp faz. Na direção da viagem, o tempo e o espaço são comprimidos e no destino voltam a se expandir. Mas o que é afinal esse efeito de agitação? O efeito de agitação diz o seguinte: um observador acelerado uniformemente no vácuo vê, no lugar do vácuo, um gás de partículas como fótons, elétrons e pósitrons com uma temperatura proporcional à aceleração. Ok, isso provavelmente ainda não explica direito. No princípio, essa fórmula só descreve o que a gente vê no motor de Warp de Star Trek. Uma espécie de brilho quântico. Um corpo, por exemplo, uma nave espacial que se move rapidamente pelo vácuo do espaço, deveria gerar uma radiação quente como consequência da aceleração. Essa radiação surge por causa de interações quânticas e flutuações no espaço. Dito de forma ainda mais simples, para quem era muito ruim nas aulas de física, quando uma nave espacial acelera até a velocidade de Warp, ela começa a brilhar. Mas aí vem o problema, esse efeito de agitação, o brilho quântico, até agora só tinha sido descrito de forma puramente teórica. Para observar esse efeito no nível atômico, um átomo teria que ser acelerado até a velocidade da luz em menos de 1/1000º de segundo. A equipe de pesquisadores da Universidade de Waterloo descobriu agora que existe uma maneira de estimular esse efeito de agitação para que ele possa ser estudado diretamente em condições menos extremas, ou seja, criar um mini brilho Warp. O efeito de agitação fica exatamente na fronteira entre as leis quânticas e a teoria da relatividade geral. Segundo as leis da física quântica, um átomo teria que esperar que um fóton que chegasse penetrasse em seu campo eletromagnético e fizesse seus elétrons oscilarem. Se levarmos em conta a teoria da relatividade e a física clássica, há uma maneira de dar uma forcinha. Basta acelerar o átomo para que ele perceba as menores oscilações no campo eletromagnético ao redor, como fótons de baixa energia, e assim seja excitado. Até agora, achava-se que esse efeito pudesse ser desconsiderado, mas o novo estudo mostra que ele é bem mais significativo. Para isso, eles estimularam um átomo da maneira certa com um laser potente, e assim provaram que é possível usar essas interações causadas pelo movimento para fazer com que átomos em movimento sintam o efeito de agitação sem precisar de grandes acelerações, ou em termos bem simples, seria possível usar um propulsor de Warp sem precisar realmente atingir a velocidade de Warp. É só um pequeno passo, mas pelo menos é um passo na direção do propulsor de Warp. Mas também tem físicos que sugerem que a gente simplesmente inverta o espaço-tempo, como se fosse inverter uma equação. E se a gente conseguisse isso, uma inversão do espaço-tempo, aí o caminho para as estrelas estaria totalmente aberto para a gente. Pelo que sabemos, existem pelo menos 4 dimensões no universo, 3 espaciais e uma temporal. Juntas, essas dimensões formam o espaço-tempo. A velocidade de um objeto no espaço influencia o tempo.
Quanto mais rápido um objeto fica, mais devagar o tempo passa para ele. Agora vamos imaginar um fóton, uma partícula de luz. Como todo mundo sabe, ele se move à velocidade da luz. Essa velocidade tem uma influência tão grande no espaço-tempo que a componente temporal desaparece completamente. O tempo, portanto, fica tão lento que chega a parar. Mas e se a gente pudesse simplesmente mudar os sinais e ao mesmo tempo continuar dentro dos limites da física? Mais especificamente, se a gente transformasse 3 dimensões espaciais e uma temporal em 3 dimensões temporais e apenas uma espacial. Parece maluco, mas é exatamente isso que uma equipe de pesquisadores da Universidade de Varsóvia propõe. E eles chamam isso de velocidade da luz, com base no número de dimensões 1 mais 3. Se teoricamente ultrapassássemos a velocidade da luz, talvez a relação entre as dimensões espaciais e temporais simplesmente se invertesse. E vou complicar ainda mais para vocês porque estamos falando do observador superluminal. Trata-se de um observador teórico que, pelo menos aparentemente, viaja a uma velocidade superior à da luz. Isso funcionaria, por exemplo, com o nosso conhecido motor de Warp sem violar as leis da física. E durante o salto de Warp você olha pela janela. O que veria? Naquele momento, você assumiria a perspectiva do observador superluminal. Na verdade, o observador superluminal não está na realidade mais rápido que a luz, já que está confortavelmente sentado em sua bolha de Warp, mas poderia perceber a área fora da bolha de Warp de forma superluminal. O que os pesquisadores da Polônia se perguntaram basicamente é como o espaço parece para o observador superluminal, e é aí que entra em jogo a inversão de sinal da equação relativista que mencionei há pouco. Para o observador superluminal, de repente se abririam 3 dimensões temporais e ele veria o cosmos envelhecer de maneiras diferentes em todas as 3 dimensões. Não dá pra gente realmente imaginar isso com nossos cérebros de macaco em desenvolvimento, já que estamos limitados a 3 dimensões espaciais. Mas essa visão superluminal poderia dar um impulso tecnológico imenso para a humanidade. Isso porque os pesquisadores acreditam que essa reflexão possa ser uma ponte entre a física einsteiniana e a mecânica quântica. Eles acham que as regras da teoria da relatividade, no contexto 1 mais 3, em que as dimensões se invertem, se transformam em fenômenos da física quântica. Na física quântica, existe um fenômeno específico chamado superposição. Isso significa que partículas subatômicas podem estar em vários estados ao mesmo tempo, e surpreendentemente, essa situação só muda quando elas são medidas. No mundo superluminal, o observador poderia ver que os objetos se movem simultaneamente em várias trajetórias temporais, de acordo com o princípio da superposição. E se a gente conseguisse usar isso a nosso favor e influenciá-lo, provavelmente teríamos acesso a todo o conceito básico do universo. Já falamos bastante sobre como seria possível criar bolhas dentro do espaço-tempo, como se poderia inverter o espaço-tempo. E nada disso é pura fantasia, afinal, isso já existe na natureza, no espaço, na forma de buracos negros e potencialmente também de buracos brancos. Segundo a maioria dos astrofísicos, nosso universo existe há quase 13,8 bilhões de anos. O ponto inicial, segundo a opinião dominante, foi o Big Bang, um ato de autocriação do cosmos. Por razões misteriosas, esse ponto começou a crescer e crescer até hoje, e ainda está se expandindo. A grande maioria das galáxias está se afastando de nós neste momento. O universo surgiu do nada e, portanto, antes do universo simplesmente não havia nada. Mas também existem muitas outras hipóteses, entre elas a de que nosso universo está dentro de um buraco negro. Hoje vou apresentar uma ideia parecida, mas que vai um pouco na direção contrária e que acho muito interessante. Ou seja, que nosso universo é o produto de um buraco branco. Mas para isso precisamos primeiro esclarecer o que é, afinal, um buraco branco. Vocês podem imaginar isso um pouco como o oposto de um buraco negro. Simplificando bastante, os buracos negros atraem coisas, enquanto os buracos brancos as expelem. E se a gente levar essa ideia adiante, cada buraco negro poderia estar conectado a um buraco branco. Essa conexão, esse túnel espaço-temporal, seria então uma ponte de Einstein-Rosen, ou na gíria, um buraco de minhoca. Mas tudo isso é só teoria, já que ainda não há prova prática da existência de buracos brancos, mas eles são possíveis no âmbito das famosas equações de campo de Albert Einstein. E outro argumento a favor da existência dos buracos brancos é o chamado paradoxo da informação, quando algo desaparece atrás do horizonte de eventos de um buraco negro e acaba se tornando parte da singularidade, as informações desse algo que foi engolido se perdem. No entanto, existe um princípio da física quântica que diz que a informação não pode se perder. Mas num buraco negro, parece que é exatamente isso que acontece. Um paradoxo.
A solução para esse paradoxo da informação poderia ser isso mesmo, os buracos brancos. Talvez a informação nem se perca, mas sim viaje por esse buraco de minhoca para um novo universo. Tanto no centro dos buracos negros quanto nos buracos brancos existe uma singularidade, e nosso universo também começou em uma singularidade. Será que nosso universo poderia ter nascido de um buraco branco? Quando se trata de singularidades, os princípios da física clássica falham um pouquinho, já que um ponto infinitamente pequeno e infinitamente denso não é realmente possível nem descrevível. Algumas teorias quânticas, por isso, quantificam o espaço-tempo e postulam uma teoria quântica da gravidade. Elas chegam à conclusão de que a visão da física clássica sobre os buracos negros é incompleta. Segundo a teoria da gravitação quântica de laços, os blocos básicos do espaço-tempo têm a forma de laços extremamente pequenos, os laços quânticos, e essas alças têm um tamanho finito, ou seja, descritível, o que estaria de acordo com a física. De acordo com a teoria das alças quânticas, a massa de um objeto não pode ser comprimida até o ponto de singularidade. Em vez disso, antes de atingir o ponto de singularidade, a estrela passaria por um salto quântico, e então o buraco negro se transformaria em um buraco branco. Nosso universo pode ter surgido porque, em algum outro lugar de um universo-mãe, um objeto muito pesado entrou em colapso e, por meio de um salto quântico, criou um buraco branco. O ponto em que o tempo termina dentro de um buraco negro está ligado ao ponto em que o tempo começa, em um Big Bang, em um novo universo. Ok, até agora a gente falou sobre viagens a galáxias distantes e até mesmo a outros universos, mas pesquisadores da Universidade de Leiden, na Holanda, queriam descobrir como entender melhor o movimento e os mecanismos de propulsão de objetos bem pequenos ou de objetos biológicos, ou seja, principalmente bactérias, espermatozoides ou células sanguíneas. E aí eles pensaram, faz sentido criarmos objetos que possam operar exatamente no tamanho dessas células. Então eles simplesmente criaram um objeto na impressora 3D com apenas 5 micrômetros de tamanho. Isso é um pouco maior do que uma célula sanguínea. Bom, e também não era uma impressora 3D comum. E era exatamente disso que precisavam, porque queriam descobrir como um objeto tão pequeno se comporta dentro do corpo humano. O sentido por trás disso é imensamente importante, na minha opinião. Afinal, o objetivo é que, no futuro, possamos usar esses micronadadores artificiais na medicina. Existe a ideia de que os chamados nanorobôs possam, algum dia, transportar medicamentos pelo corpo. Só para dar um exemplinho. O que você faz quando está com dor de cabeça? Provavelmente tomam um analgésico. Ele age em todo o seu corpo e não especificamente na área onde vocês sentem dor. Por causa disso, vocês acabam tendo que ingerir mais princípio ativo do que realmente precisariam. Um nanorobô poderia levar o analgésico exatamente até o local e a dor seria tratada localmente, bem onde dói. Isso seria muito mais eficiente e causaria menos impacto no corpo. Mas pensa um pouco mais além. Imagina tudo o que seria possível fazer com isso. Em algum momento, e já existem artigos sobre isso, além de pesquisadores trabalhando no assunto, esses nanorobôs poderiam nadar pelo nosso corpo, pela corrente sanguínea e realizar um tratamento celular por dentro. Isso poderia ajudar a tratar doenças como o Alzheimer, reparando áreas do cérebro que foram destruídas de forma direcionada. Um setor que também aposta fortemente nesses nanorobôs, nos chamados micronadadores artificiais, é a chamada criônica. Com isso, seria possível congelar pessoas em viagens espaciais e os nanorobôs poderiam garantir que essas pessoas fossem simplesmente descongeladas centenas de anos depois, sem sofrer danos a longo prazo. Assim estaríamos perfeitamente preparados para longas viagens espaciais. Espero que agora vocês já sejam todos especialistas em Warp, galera. Assim que rolar alguma novidade na pesquisa sobre o propulsor Warp, vou te manter na frente das novidades na hora, mas isso só vai rolar, claro, se vocês seguirem meu canal. A inscrição é totalmente de graça, vocês nunca mais vão perder um vídeo galáctico e me ajudam muito. E se vocês quiserem mais uma surpresa cósmica, tenho mais uma coisa. Segundo um novo estudo, viajar pelo espaço pode ficar ainda mais difícil do que já é, porque o cosmos pode ter quase o dobro da idade que se pensava até agora, um total de 26,7 bilhões de anos. Com isso, é claro, tudo o que a gente vê no céu noturno ficaria muito mais distante no passado e a gente teria que repensar completamente nossa compreensão do Big Bang. Vocês descobrem tudo sobre essa história maluca no vídeo que aparece aqui. No canto inferior direito, como sempre, tem mais um assunto sobre ciência e espaço. Fora isso, diria que a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem bem, galera, e tenham uma vida longa e em paz.